Olá, começando aqui mais um vídeo e pelo título você já deve perceber que o caso de hoje é um daqueles bem pesados, né? Pois é. Mas antes de começar, já sabe, né? Curte aqui, se inscreve, comenta, compartilha com os amigos e vamos pro caso de hoje, que é os canibais de Garanhuns. O caso de hoje é sobre um trio que ficou conhecido como os Canibais de Garanhuns, que é uma cidade que fica em Pernambuco. Esse trio era composto por Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Eles viviam em um triângulo amoroso. O Jorge era casado com a Isabel até que ele conheceu Bruna, quando ela tinha apenas 16 anos e ele 41. Ele era professor de educação física e Bruna era sua aluna nas aulas de karatê. Desde o início, Jorge disse para Bruna que era casado com Isabel, mas somente no papel, que eles não tinham mais uma vida de marido e mulher. Então ela aceitou se relacionar com ele e os três passaram a viver juntos na mesma casa. O pai de Bruna, ele era contra ela se relacionar com um homem tão mais velho e inclusive falou que tinha certeza que esse homem acabaria com a vida dela. Bom, a polícia acredita que a primeira vítima foi morta em 2008 em Olinda, no Recife, onde eles moravam antes de se mudar para Garanhuns. Ela era Jéssica Camila Pereira da Silva, de 17 anos. Ela trabalhava vendendo doces na rua e também ajudava o pai, que trabalhava com materiais recicláveis. Ela tinha uma bebê de aproximadamente 1 ano. A Isabel conheceu ela ali na rua e ofereceu um trabalho de empregada doméstica com um salário bem acima da média, e ela aceitou e juntamente com a filha ela foi morar com eles. Ao passar dos dias, o Jorge disse para Jéssica que ele queria dar uma condição de vida melhor para a criança e que queria inclusive registrar ela no nome dele, já que a criança não era registrada. E a Jéssica aceitou. Porém, com o passar do tempo, ela começou a sofrer maus tratos, ela era ameaçada por ele e a polícia encontrou lá na casa onde aconteceu o crime uma espécie de cativeiro que provavelmente era onde ela ficava. 3 meses depois que ela tinha se mudado para a casa deles, ela resolveu ir embora, não aguentou mais o que estava acontecendo lá e o Jorge disse que ela só poderia ir embora se ela deixasse a filha, e como ela não aceitou, então ela foi morta. Depois do crime, a Bruna ela assumiu a identidade da Jéssica. Eles se mudaram para Garanhuns, levando junto a criança, e lá as mortes continuaram. Em 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva, de 30 anos, desapareceu lá em Garanhuns. Menos de um mês depois, Alexandra Falcão da Silva, de 21 anos, também desapareceu. Elas seriam as novas vítimas desse trio de assassinos. Os crimes foram descobertos quando a polícia começou a investigar o desaparecimento da Gisele. A família procurou a polícia, pois descobriram que foram feitas compras no cartão de crédito dela mesmo depois dela estar desaparecida. Foi mais ou menos em 5 lojas ali de Garanhuns e como algumas tinham câmeras de segurança, puderam identificar um casal fazendo compras com o cartão de Gisele. No caso, era o Jorge e a Bruna. Além disso, o destino meio que se encarregou de ajudar na investigação, porque um dia um policial estava fazendo compras numa loja de materiais de construção. O Jorge chegou ao lado dele e pediu um cimento de secagem rápida. Chamou a atenção do policial e o policial viu que era aquele homem das imagens, estava inclusive com a mesma vestimenta. A partir daí ele começou a ser investigado. Bom, a polícia descobriu o endereço deles e foram fazer buscas lá na casa e encontraram os documentos das 2 mulheres desaparecidas. A criança, a filha da Jéssica, ela apontou para o quintal e disse que lá os pais dela haviam enterrado gente. Então foram realizadas escavações no local e encontraram enterrados lá partes do corpo de Alexandra e Gisele. Os 3 foram presos. E a Isabel, principalmente, ao dar depoimento, chocou a todos com os detalhes dos assassinatos. Segundo informações das investigações, era tudo bem planejado. Bruna tinha um caderno onde fazia anotações e dizia que cada vítima era uma missão. Naquele caderno tinha missões 1, 2, 3 e 4. Ela registrou um resumo da morte de cada uma delas. Na de Gisele, ela conta que ela foi até a casa deles para pregar sobre ensinamentos religiosos. Na verdade, a Isabel atraiu a Gisele, dizendo que tinha uma pessoa na casa que precisava muito de oração e ela foi lá ajudar. A irmã da Gisele confirmou essa história e também confirmou que ela era evangélica. A missão 2 era a Alexandra. Bruna escreveu que ela chegou lá com a proposta de trabalhar como babá e inclusive anotou ali que essa foi bem difícil e que machucou o dedo dela e do Jorge, deu bastante trabalho. As missões 3 e 4 não foram concretizadas. Cada um deles tinha uma tarefa no planejamento das mortes. A Bruna e a Isabel atraíam as vítimas e o Jorge matava. Elas foram mortas com um golpe de faca. Após matar, eles
deixava o corpo no banheiro ali embaixo do chuveiro por algumas horas, né, com a água escorrendo até que saísse todo o sangue do corpo, né, que escorria ali pelo ralo, e depois o Jorge esquartejava elas. No depoimento, a Isabel chocou a todos, quando ela disse que depois de esquartejar, eles pegavam o que chamavam de partes nobres, que seriam as coxas, as nádegas, o fígado, e guardavam na geladeira para consumo próprio dessa carne humana. Ela conta que isso era uma etapa que fazia parte de um ritual de purificação. No depoimento, eles afirmaram que faziam parte de uma seita chamada Cartel, que tinha como objetivo a purificação do mundo e o controle populacional. A polícia até então não achou registros dessa seita e não sabia se realmente existia. Mas mais tarde o Jorge confessou que essa seita foi criada por eles mesmos, seria para ter um mundo mais perfeito, e chamou o início das mortes como ponto X. Disse que inclusive era para ajudar aquelas mulheres a serem purificadas e que quem escolhia as vítimas era uma entidade espiritual que considerava se aquela pessoa ajudava ou não o mundo. Além de consumirem a carne, inclusive a criança, o mais macabro é que eles usavam a carne para rechear empadas que a Isabel vendia na cidade. Inclusive lá na delegacia, quando ela estava dando o depoimento, o policial disse: sim, eu te conheço, a senhora vende salgados, eu já comprei da senhora. E ela disse: sim, eu lembro que eu vendi empadas para o senhor. Então o próprio investigador ali, o policial, comeu as empadas de carne humana que ela vendeu para ele. Em depoimento, o Jorge conta que a carne era feita com legumes, como se fosse uma carne normal. Algumas partes dos corpos não eram utilizados, como o tronco, a cabeça, e eles eram enterrados em partes separadas, e ele dizia que isso também fazia parte do ritual, também tinha um significado. Segundo os familiares, o Jorge ele tinha um histórico de problemas psiquiátricos, ele realizava tratamento e já havia sido internado. Quando ele era criança, ele conversava com amigos que só ele enxergava, mas isso foi por toda a adolescência até que ele decidiu que ele não queria mais ver esses amigos. E também ele conversava muito com o pai dele, que já era falecido. A polícia encontrou vídeos que o Jorge fez como se fosse um filme, onde ele e Isabel eram protagonistas, criando uma história de terror. No vídeo aparecem cenas de assassinato, canibalismo, esquartejamento e um corpo sendo enterrado no quintal. Além disso, ele também escreveu um livro chamado Revelações de um Esquizofrênico, que era a doença que ele dizia ter. No livro ele fala sobre assassinato e canibalismo de uma adolescente, que ele chamava de adolescente do mal, e que para a polícia se refere a Jéssica, né, a primeira vítima. O julgamento da morte de Jéssica foi em novembro de 2014. O Jorge confessou o assassinato dela. No início ele começou a dizer que não se lembrava, que tinha apenas alguns flashes na cabeça e que se aquilo realmente tivesse acontecido, poderia ter sido ele que fez devido à doença dele. Mas depois ele acabou confessando e disse que a Jéssica, ela queria sair da casa e ele não queria que ela levasse a criança porque ele já estava muito apegado. E como ela não quis deixar a criança e eles pensaram que ela poderia prejudicar eles acabaram matando ela. A juíza pergunta onde estava a criança nesse momento. E ele diz que estava nos braços de Isabel e que presenciou a morte da mãe, assim como das outras mulheres. A juíza questiona se ele comeu a carne de Jéssica. Ele dá uma enrolada ali, mas no fim ele diz que sim, que comeu. O psicólogo que atuou no caso disse que os três sabiam o que estavam fazendo e que não possuem nenhum tipo de doença mental. Já o advogado de Jorge defendia que ele tinha sim problemas psiquiátricos. Os advogados de Isabel e Bruna afirmaram que elas foram obrigadas a participarem dos crimes. Mas os três foram condenados. As acusações foram por morte, esquartejamento, ocultação de cadáver e prática de canibalismo. Jorge, a 21 anos de reclusão, Isabel e Bruna, a 19 anos de reclusão. Em 2018 ocorreu o segundo julgamento deles, foi separado. O primeiro foi da Jéssica e esse segundo então era pelas mortes da Gisele e da Alexandra. Os três foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, que é considerado um motivo imoral, nojento, emprego de crueldade e por terem impossibilitado a defesa da vítima, além dos crimes de ocultação e vilipêndio de cadáver, que é o crime contra o respeito aos mortos, também por de furto qualificado. Jorge e Bruna respondem também por estelionato, sendo que Bruna ainda é acusada de falsa identidade. Então, conforme a decisão dos jurados, o Jorge foi condenado a cumprir a pena de 71 anos de reclusão, Isabel de 68 anos de reclusão e Bruna foi condenada a 71 anos e 10 meses de reclusão.
Segundo a polícia, provavelmente havia mais vítimas. Só que logo que saiu na mídia a notícia da descoberta dos corpos da Alexandre e da Gisele, os moradores ali do bairro, como forma de protesto, eles colocaram fogo na casa, o que dificultou a investigação de possíveis vítimas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E se gostarem já sabem, deixa aquele like, se inscreve, me segue nas redes sociais, comenta. E é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!